Irmãos, boa noite. Nós estamos aqui no nosso primeiro culto pós-quarentena e nós temos aqui algumas orientações a dar a toda a igreja. Esses protocolos, eles são determinados pela Secretaria de Saúde do nosso estado, e eu vou elencar aqui algumas dessas orientações. Aqui no templo, nós teremos somente atividades de culto. Às quartas, 19h30, domingos, 9 horas da manhã e 18 horas. Todas as demais atividades, elas estão suspensas por enquanto. A máscara é de uso obrigatório a todos, exceto as pessoas que vão estar aqui usando da palavra. Não se deve cumprimentar com aperto de mão, abraços, beijos. Por enquanto, vamos deixar isso para o seu tempo devido. Não vamos fazer aglomeração lá fora e nem vamos aqui dentro do templo desrespeitar o distanciamento social. As pessoas de grupo de risco devem estar em casa, bem como as crianças e aquelas pessoas que também possuam alguma comorbidade. Quem tiver a temperatura acima de 37,5 graus Celsius não poderão entrar. Nós temos uma pessoa ali fora, o irmão Abreu, que está medindo a temperatura, e todos que entrarem devem fazer o uso do álcool em gel que está ali fora. Há também o tapete sanitizante ali. Então, quem entrar, passa o pé ali, seca e depois adentra aqui ao recinto. Em relação à água, irmãos, nós estamos pedindo que todos tragam a sua água de casa, na sua garrafinha, no seu copo, como desejar, porque aqui a gente não pode estar oferecendo água aos irmãos. Os pais devem orientar as crianças e os adolescentes a seguirem todos esses protocolos. Ok? Então nós vamos dar início ao nosso culto, passar a palavra à nossa irmã Liciane. Boa noite, amada igreja, boa noite a todos que estão aqui presentes e aos irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de nós. É com grande alegria que estamos aqui, pela primeira vez, como o pastor já falou, após a pandemia, para adorarmos o nosso Deus, exaltarmos o seu nome. E eu gostaria de pedir aos irmãos para que abrissem suas Bíblias no Salmo 146. Salmo 146, dos versículos 5 ao 10. Salmos 146, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião,
é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém. Amém. Então, nesse momento, gostaria de pedir à irmã Márcia que fizesse a oração. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Louvamos a Deus, no só amor, no só Espírito. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvamos a Deus, num só amor, num só Espírito. Há tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós, não vai faltar. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Nós estamos aqui mais uma vez. É bom estarmos aqui louvando a Deus, exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar, e que essa união
união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, não vai faltar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Eu peço que os irmãos continuem de pé, que nós vamos dar sequência aos louvores de adoração. Eu gostaria de fazer uma oração em louvor e gratidão ao nosso Deus. Obrigada, Paizinho querido, Pai amado, porque Tu és um Deus de infinita bondade, fidelidade e misericórdia. Tu és um Deus que cuida de cada um de nós, de nossos lares, de nossas famílias. Tu és um Deus de misericórdia que está sempre a suprir as nossas necessidades. Tu conhece o nosso coração, as nossas dificuldades. Deus está sempre conosco. Nós só queremos Te agradecer por todas as coisas, Pai. Muito obrigada pela saúde de cada um, Deus. É algo muito importante nesse momento, é algo que mais precisamos nesse momento, Pai, que é a saúde dos irmãos, orar pelos enfermos, Pai, que o Seu Deus esteja a cuidar de cada um, com o Teu poder, com a Tua mão poderosa, restaurar a saúde de cada enfermo, Paizinho, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, as famílias, que Deus seja com cada um de nós. Muito obrigada pelos livramentos, obrigada por Tuas providências e por Teu infinito amor em nossas vidas. Nós Te louvamos, glorificamos o Teu nome, pois Tu és um Deus tremendo, soberano e maravilhoso. Em nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém, Senhor. Vamos abrir o cantor cristão no hino de número 46. Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, por seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir da salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra
socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Amém. Nós agora vamos fazer uma parte de retirada de dízimos e ofertas. O irmão Robinho, a palavra. Queremos primeiro agradecer a Deus, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, toda a igreja, e que continuemos firmes nas orações. Agradecemos você também que está participando aí conosco, acompanhando pelo Facebook da igreja. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, igreja? Amém. Agradecemos ao Senhor, mesmo em meio à situação que nós estamos passando no planeta,
a sua providência, a sua fidelidade para conosco e a todos os irmãos. Então, nesse momento, com alegria nos nossos corações, teremos momento de dízimos e ofertas ao Senhor, por tantos benefícios que Ele tem feito. Venha o Senhor minha vida oferecer. Amém. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, grandioso Deus, magnífico Pai, ó Deus, rendemos honras e glórias ao Teu nome, dizendo o quanto Tu és bom, Senhor, a cada dia. Agradecemos o Senhor pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pela Tua providência, Senhor, nas nossas vidas a cada dia, Senhor Deus. Ser com cada irmão, cada amigo, que as Tuas bênçãos, o Teu imenso amor, Deus, possa a cada dia pairar nos nossos corações no decorrer da nossa caminhada. Deus nos ajuda, nos dando sabedoria na direção da administração das coisas da Tua casa, Deus, a cada dia. É que eu te peço, desde já te agradeço, no nome de Cristo Jesus, que reina ontem, hoje e sempre. Amém, Deus. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra para o pastor Edson com a mensagem. Licença, obrigada.
Eu quero agradecer a Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui nesta noite. E nós queremos compartilhar um trecho da palavra de Deus, bastante conhecido, creio, de cada um dos irmãos. E nós vamos basear a nossa palavra hoje em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos de 1 a 3. Jeremias, capítulo 29, versículos de 1 a 13. Jeremias, capítulo 29, versículos de 1 a 13, que assim diz: São estas as palavras que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Irmãos, esse texto, como eu disse, ele é bastante conhecido. Talvez seja o texto mais conhecido do profeta Jeremias. Jeremias, ele teve um longo período no seu ministério. O seu ministério, na verdade, abrange cerca de 40 anos. 40 anos. Desde o tempo do rei Josias, que fez uma grande reforma, até Zedequias, que foi o último rei de Judá. E todo o livro, irmãos, se os irmãos lerem, vão perceber que todo o livro de Jeremias, ele vem falando desse castigo que vem do norte. Lá no início ele fala: vem do norte o mal sobre vós. Então ele anuncia
esse fato que está acontecendo aqui com o povo de Israel. O povo de Israel, a maior parte, os reis, os príncipes, os artífices, a mão de obra foi levada para a Babilônia. E também a gente pode ler esse contexto ali no livro de Daniel. Daniel está junto com essas pessoas que Jeremias faz referência. E lá no capítulo 5, Jeremias fala do pecado da nação. E qual é o pecado da nação? É a violência, é a injustiça, é a corrupção da sociedade, é a corrupção, inclusive, de sacerdotes e profetas. E como ele bem fala aqui, profetizam falsamente. Profetizam falsamente. E, infelizmente, irmãos, esta é a crise do povo de Israel. Essa crise começa cerca de 600 anos antes de Cristo. Mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E a gente pode ler lá no capítulo 28, no versículo... No capítulo 28, que fala, né, de toda essa arrumação, como, infelizmente, os profetas agiam falsamente e as pessoas davam ouvido a essas mentiras. Eu quero ler só um trecho aqui no versículo 4, 28, Jeremias 28, 4, que fala assim: isso é um falso profeta chamado Ananias falando. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que entrarem na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Essa é uma das mentiras profetizadas em nome de Deus, que esse profeta dizia, e os outros profetas também falavam a mesma coisa. Mas a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, em 29, versículo 10, fala que o cativeiro vai demorar 70 anos. E isso me faz lembrar, né, da última vez, a última vez que a gente esteve aqui, que uma pessoa também me falou assim, esse negócio aí vai passar rápido. Como também a gente já ouviu falar, né? É uma gripezinha. Mas que na verdade, irmãos, esse mal dura até hoje. E infelizmente, o resultado disso que a gente está vendo vai perdurar na vida de muitas pessoas, porque se perdeu ente querido, se perdeu parente, mãe, pai, irmão, se perdeu muita gente, irmãos, e se perderam vidas, e nada paga essas perdas. Mas é bom a gente lembrar que essa crise do povo de Israel, que é o exílio ali em Babilônia, a escravidão ali em Babilônia, foi o próprio Deus quem o fez, né? Está lá no versículo 1. São estas as palavras da carta de Jeremias, e que fala que Deus foi quem levou o povo para a Babilônia. Então, esse é um castigo, irmãos, que vai trazer muita dor ao povo de Israel e vai demorar. Mas Deus, irmãos, Ele orienta o povo, Ele não, embora seja Deus que esteja castigando o povo, Ele não deixa o povo sem cuidado, sem orientação. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O que fazer quando a crise demora a passar? É claro, irmãos, que na palavra de Deus tem muito mais orientações do que essas duas que eu vou mencionar aqui. Mas eu quero destacá-las desse texto. O que fazer quando a crise demora a passar? E a primeira palavra que nós queremos trazer aqui, que é baseada lá no versículo 5, desse capítulo 29 que lemos, é confia. Deus
é o Senhor da história. Confia, Deus é o Senhor da história. Talvez seja muito difícil para a maioria de nós confiar em Deus quando está doendo. Quando está doendo. Mas o texto lido, ele deixa claro que foi Deus quem promoveu essa crise no meio de Israel. Deus usou Nabucodonosor para levar os judeus para o exílio babilônico. E através desse terrível castigo, irmãos, os filhos de Israel foram curados da idolatria. O templo de Jerusalém, que não era qualquer pessoa que podia entrar. Dentro daquele templo, e a gente pode ler isso lá no livro de Ezequiel, eles fazem imagens, eles pintam várias imagens e levam lá para dentro imagem de escultura. Eles violam o templo. E aquele templo, ele é destruído. Assim como nós, enquanto igreja, ficamos sem esse templo físico para adorar a Deus, o povo de Israel também está vivendo a sua crise lá no exílio babilônico. Ou quem ainda está em Judá, está vivendo essa crise sem o templo. Sem o templo. E até hoje, irmãos, quando eu digo que Deus curou a idolatria de Israel, até hoje os cemitérios de judeus não têm nenhuma imagem, não tem fotografia. Estivemos no enterro, logo no início do ano, antes dessa pandemia, ali no cemitério São João Batista, e ali, irmãos, a gente viu vários túmulos e várias fotos, várias estátuas, várias imagens. Isso num cemitério judeu não existe, porque eles não querem dar margem alguma para si, para a idolatria. E quando algo assim tão emblemático acontece com a gente, tão marcante, a gente fica pensando, aonde Deus está? Aonde Deus está? E algumas pessoas podem perguntar, aonde Deus estava quando o meu pai morreu? Aonde Deus estava quando a minha mãe adoeceu? Aonde Deus estava quando meu irmão foi entubado? Aonde Deus estava quando esse vírus apareceu? E esse pensamento, irmãos, ele é natural a nós que somos humanos. É natural. Eu sei que cada um aqui tem a sua história de dor em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo. Mas Abacuque, contemporâneo de Jeremias, ele começa o seu livro dizendo o seguinte: até quando, Senhor? E ele está vivendo essa realidade que Jeremias está vivendo, essa realidade de crise. E ele pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Isso vai demorar muito. Ele também perguntava em meio ao sofrimento, mas a resposta vem no livro de Abacuque, capítulo 2, no versículo 20, que diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meus queridos, a resposta de Deus, ela é clara, porque Deus, ele é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de cuidado, Ele é o Senhor da história, Ele está cuidando, mesmo que a gente não entenda. Tantos mortos, mais de 70 mil mortos aqui no Brasil, como entender? Eu não entendo,
Talvez você não entenda, mas Deus, Ele tem a história nas mãos. Nada surpreende a Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E nós queremos exemplificar essa realidade aqui com o povo de Israel. Porque aqui em 29, capítulo 4, o texto fala assim: assim diz o Senhor, ou melhor, 29, versículo 4, o texto diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas. Então, Deus está mandando o povo trabalhar, fazer aquilo que lhe cabe. Esta é a orientação. Vocês vão casar, vão dar os seus filhos em casamento, vocês vão gerar filhos, os seus filhos vão gerar filhos também. Então, essa é a orientação divina. E a maior delas está no versículo 7, procurai a paz da cidade. Procurai a paz da cidade, procurai a paz do lugar onde você está. Então, além da labuta diária, além do seu dia a dia, você vai interceder a Deus, vai buscar a Deus em favor deste lugar, em favor do Araturi, em favor da Caucaia, em favor do Ceará, em favor do Brasil, porque na paz, isto é, na prosperidade, na saúde, nós vamos ter também paz. Essa é a promessa, porque Deus, Ele continua sendo o Senhor da história. Mesmo que a gente entenda, Ele manda que a gente confie. E Ele é tanto o Senhor da história, não sei se os irmãos se lembram, lá em Daniel 2, onde aparece uma grande estátua. É o sonho de Nabucodonosor, que Daniel dá a interpretação desse sonho. E nesse sonho, a cabeça de ouro que ali está, é o próprio rei Nabucodonosor. É Deus dizendo o que está acontecendo naquele tempo e o que vai acontecer. O peito e os braços de prata seriam os medo-persas que iriam tomar conta de todo o Império Babilônico. O Império Babilônico seria destruído e o Império Medo-Persa se estabeleceria. Ainda, o ventre e os quadris era o Império Grego, em que Alexandre o Grande estaria dominando também a terra. E por último, os pés e pernas de barro, de ferro e barro, o Império Romano, que chegou muito tempo depois do nascimento do Senhor Jesus. Irmãos, a crise do povo de Israel, nessa crise do povo de Israel, Deus revelou que Ele é o Senhor da história. Embora o povo estivesse vivendo a maior crise depois de estar preso lá no Egito. Foi a maior crise, durou 70 anos. Nenhum exílio do povo de Israel durou tanto tempo. Nunca o templo havia sido destruído. E eles estão vivendo essa crise terrível. Mas em meio a essa crise, Deus traz essa revelação tremenda. Deus purifica o povo. Deus transforma a situação daquele povo. Então a palavra, irmãos, sobre o que fazer quando a crise demora a passar. E essa crise está demorando, né? Já são 4 meses. 4 meses, né? O irmão Abreu compartilhou que a filha nem desce a escada para vir para a rua. E muita gente tem feito isso, ficado o tempo todo dentro de casa. Não vai à farmácia, não vai ao banco, não vai ao mercado. Não sai. Não sai. E isto, irmãos, é uma crise muito grave, que há mais de 100 anos a gente não vive uma realidade como essa. O mundo não tem uma realidade como essa há mais de 100 anos.
Mas Deus, Ele está no controle da história. Ele está fazendo a sua parte. Então, vamos nós fazer também a nossa parte. Vamos pedir pela paz no mundo, no Brasil, no Ceará, aqui em Caucaia, no nosso Araturi, para que a gente também viva esse momento de paz e prosperidade. A segunda orientação que nós encontramos nesse texto é: ore, porque Deus fará o melhor por você. Ore, Deus fará o melhor na sua vida, por sua vida. Aconteceu uma crise, irmãos, em 2017, em fevereiro de 2017, no estado do Espírito Santo. E um escritor chamado Márcio Tonetti, ele escreveu o seguinte: o medo, o desespero e a revolta podem ser os sentimentos mais espontâneos quando o caos se instala, mas procurar culpados ou tentar fazer justiça com as próprias mãos não é o melhor caminho. Infelizmente, nós ouvimos, talvez até alguns de nós tenham falado, o culpado desse vírus é a China. Talvez alguém tenha pensado nisso, ou pensar que o nosso presidente, morreu tanta gente, o nosso presidente é o culpado, ou é o governador, ou é o prefeito. Irmãos, isso não resolve. Isso não resolve. Procurar culpados não resolve. Não vai ressuscitar as pessoas que morreram. Não vai. Não vai, irmãos. 29:11 fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então, irmãos, nós precisamos orar, porque Deus, Ele tem o melhor para nós. E quando eu falo nós, irmãos, não é nós exclusivamente, Deus tem o melhor para os evangélicos. Não. Deus tem o melhor para todo aquele que o busca. Todos, sem distinção. Qualquer pessoa que buscar a Deus e buscar em Deus, esse vai receber o melhor de Deus para a sua vida. Mas voltando ao texto, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós já fizemos referência a esse buscai, que está aqui no versículo 7, né? Procurai a paz, buscai a paz, trabalhai pela paz, e esse procurar é tentar conseguir, é ir em busca, é correr atrás. Então é isso que a palavra está falando, para que a gente continue perseverante, crescendo na graça e no conhecimento, prosperando. Orar, todos nós sabemos o que é orar. Orar é buscar a Deus, é interceder, é clamar, é pedir, é suplicar. E buscar a paz. O que é paz? E essa palavra paz aqui é a palavra shalom, né, que também nós conhecemos. Shalom, essa shalom significa harmonia, integridade, bem-estar, saúde, tranquilidade, prosperidade, é ser completo, é ser inteiro. Então, é isso que Deus desejava que aquele povo fizesse, para que em oração o povo buscasse a paz, porque quando o povo buscasse a paz, ele iria encontrar a paz, porque ele iria orar ao Deus que é Senhor de toda a paz. Mas só ora, irmão, só ora quem confia em Deus, esse Deus que é o Senhor da história. E a confiança, ela implica em obediência. Quem confia, obedece a Deus. E infelizmente, nesse contexto que estamos falando, os filhos de Israel, a maioria dos filhos de Israel, não queria obedecer a Deus. Isso indica
orgulho, falta de dependência de Deus. Voltando ainda ao capítulo 28, de versículos de 15 a 17, o texto fala assim, acerca daquele Ananias, que lemos lá no versículo 4 desse capítulo 28. Disse Jeremias o profeta, ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregastes rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias, no mesmo ano, no 7º mês. Se a gente lê o versículo 1 do capítulo 28, fala lá no 4º ano, no 5º mês. Então, 2 meses depois de profetizar mentiras, o profeta Ananias morreu. Ele morreu depois de profetizar mentiras. Mas o povo estava lá sofrido, no exílio, e se perguntando o que fazer, essa crise está demorando muito. E a palavra de Deus é, confia no Senhor da história. E peça pela paz da cidade, trabalhe pela paz, pela prosperidade da cidade. É buscar o melhor, porque Deus, Ele tem o melhor. Ele fala, olha, não diminua, mas multiplique, cresça. Essa é a proposta de Deus para cada um de nós, para que a gente prospere, para que a gente cresça, para que a gente confie nele, para que a gente não deixe de orar. Não deixe de orar. É nos momentos de crise, irmãos, que o nosso verdadeiro eu se revela. O nosso coração tira a máscara. Tira a máscara. E infelizmente, irmãos, as estatísticas mostram que o número de agressões dentro de casa aumentaram. A violência doméstica aumentou. Aumentou também o consumo de drogas, lícitas e ilícitas. Aqui no nosso Ceará, principalmente na nossa periferia, vimos brigas de facções. Brigas de facções. E, infelizmente, muita corrupção, se roubando muito dinheiro que deveria vir para a saúde e não veio, infelizmente. Lá no Rio tivemos até secretário de Estado preso. Isto é fato. Infelizmente, mas as pessoas estão revelando aquilo que elas são na crise. Na crise. E a nós, irmãos, qual é a proposta de Deus? O que a gente deve fazer na crise, principalmente quando ela demora a demorar? Orar. Ore. Ore. Se identifique com Deus. Se achegue a Ele. Essa palavra de Deus que é dada lá em Babilônia, irmãos, ela é transmitida de Jerusalém para a Babilônia. Deus revela o seu desejo. Deus quer que o povo tenha intimidade com Ele, relacionamento com Ele. E a partir do versículo 10, ele fala assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem a promessa do livramento 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Aí vem a promessa. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o início do 14 diz assim, e serei achado de vós, diz o Senhor. Irmãos, é a maior necessidade de todo ser humano se relacionar com Deus. E aqui ele está prometendo o melhor que Deus é Ele mesmo.
O melhor de Deus é Ele mesmo. Às vezes a gente pensa, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero saúde, eu quero tanta coisa. Mas o melhor de Deus para a nossa vida é o próprio Deus. É o próprio Deus. Porque aonde eu estiver, se eu estiver com Deus, nada vai me faltar. É o que diz Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada. Nada vai me faltar. E concluindo, irmãos, desejando responder essa pergunta, o que fazer quando a crise demora a passar? Confiar em Deus, porque Ele é o Senhor da história. Orar, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. A gente confiando, né? A gente confia quando obedece a Deus e ora pela paz da cidade, ora pela paz no mundo. A oração é o maior poder à disposição da humanidade. E nessa crise, muitas coisas ruins não pararam de acontecer, como nós já mencionamos. E eu pergunto, você parou de orar? A crise está demorando. Você parou de orar? Você parou de interceder pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, por nossas autoridades? Você parou de ler a palavra, de buscar em Deus as respostas? É na crise que os fiéis e infiéis se revelam. Então, a palavra é: confia e ora, porque Deus é o Senhor da história e tem o melhor para cada um de nós. Então, irmãos, não deixe de ter esse relacionamento com Deus. Busque a Deus, busque em Deus o melhor para a sua vida. Amém? Amém? Eu quero perguntar, o que fazer? O que fazer nessa crise, irmãos? Hein? Não ouvi. Orar, só orar? Orar e confiar. Confia e ora. Ora e confia. Porque Deus tem a história nas mãos. Então, abaixe sua cabeça, irmãos. Nós vamos estar encerrando com um cântico. Mas nós vamos orar agora com a bênção final. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és santo, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és santo. E muito obrigado, Deus, porque Tu tens a história nas mãos. Tu tens conduzido toda a humanidade até hoje e o fará eternamente. Nós queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Não estamos aqui por nós ou para nós. Nós estamos aqui por Ti e para Ti. É o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá o desejo de Te adorar. E nós queremos fazer isso, Deus, em espírito e em verdade, glorificando e exaltando o Teu nome. Te pedimos que Tu abençoes a nossa nação. Abençoe, Senhor Deus, os nossos governantes. Senhor, traz o conforto e o consolo àqueles que perderam seus entes queridos, perderam amigos, Senhor Deus. E que nesta crise, Senhor, cada um de nós aprenda a confiar em Ti, aprenda a Te buscar de todo o coração. E que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, que o amor de Jesus, revelado ali na cruz do Calvário e na ressurreição, e que as santas consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, seja com a igreja de Deus, espalhada na face de toda a terra, em nome de Jesus. Amém
e amém. Que Deus a todos abençoe. A saída, irmãos, vai ser pelo templo, tá ok? E cada um vai sair evitando o cruzamento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Isso eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Amém.